Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre mentalidade, a mentalidade para enriquecer, porque eu vejo aí que tem muita gente começando nos investimentos, começando a se interessar pelo assunto, mas que ainda não entendeu o básico do básico, qual que é realmente a receita aí para você chegar na liberdade financeira. Então eu vou trazer para vocês um conceito aqui que é o conceito do livro Pai Rico, Pai Pobre, inclusive recomendo aí a leitura. E vamos começar falando aí dos ativos e passivos, lembrando que esse conceito, pessoal, ele não é um conceito contábil, tá? Ele é o conceito do livro Pai Rico, Pai Pobre. E dentro do livro, muito se fala sobre ativos e passivos. E o que são os ativos ali? Os ativos é tudo que te gera renda. Então, tudo que te gera renda é considerado um ativo e tudo que te gera despesa é considerado um passivo. Então, vocês podem ver aqui nas setas, ativo te gera renda e passivo ele vai te gerar despesa, pessoal. Então, é basicamente isso. E, bom, vamos lá. Qual que é a diferença entre os ricos, os pobres e a classe média? Bom, os ricos, pessoal, eles compram ativos. Os pobres, eles compram passivos e a classe média compra passivos pensando que são ativos. Então, quando a gente pega aí os mais ricos, eles vão ter ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, imóveis para aluguel, títulos do Tesouro, CDBs, LCIs, LCAs, negócio próprio que gera caixa e vão receber até royalties. Então, eles têm várias fontes de renda e eles usam dinheiro para fazer mais dinheiro. Então, essa que é a ideia dos ativos, é você usar o seu dinheiro para gerar mais dinheiro. É claro que você tem que tomar boas decisões, mas você pode ver que todo mundo que é rico tem alguma dessas coisas aqui. Ou vai ter um negócio próprio que é próspero, que gera muito caixa, ou vai ter ações, ou vai ter fundos imobiliários, ou vai ter um pouco de cada. E é assim que as pessoas enriquecem e é assim que elas vão se manter ricas. E aí quando a gente fala dos pobres, pessoal, os pobres eles compram passivos. Então, o pobre ele vai ter geralmente uma casa própria. A casa própria, pessoal, ela é interessante sim, faz sentido você ter sua casa, obviamente, mas dentro do conceito do livro, a casa própria é considerada um passivo, porque ela te gera custo contínuo. Isso é natural, você sempre vai ter custo ali para manter a sua casa, você tem IPTU, você tem que fazer reforma uma vez ou outra, tem que chamar um eletricista, um encanador. Então, a casa própria, ela tira dinheiro do seu bolso. Carro próprio também para uso pessoal, dívidas e parcelamentos, cartão de crédito, eletrônicos, então o celular, o iPhone novo aí que o pessoal compra, desvaloriza, não é algo que está gerando ali receita para você todo mês. É óbvio, pessoal, também que quando a gente está falando aí de um item que você usa para trabalho, é outra coisa, né? Falando aqui de coisas que você compra para utilização mesmo. Assinaturas que você não usa, as viagens parceladas, tudo isso aqui é passivo porque não coloca dinheiro no seu bolso. E aí tem alguns passivos, pessoal, que são disfarçados de ativos, que é onde a classe média se confunde. Então, casa financiada, eles veem como investimento, carro novo, porque está cabendo aí no bolso a parcela, terreno parado, que não gera renda, não gera nada. É claro que ele pode valorizar, mas ele está te gerando só despesa, imóvel vazio, consórcio, franquia que não dá lucro, curso que você não vai utilizar para nada, vai fazer por fazer, ou vai fazer aí pensando em começar uma atividade extra e você no final não faz nada, não coloca em prática. Então, tudo isso aqui, pessoal, são passivos disfarçados de ativos. E a classe média cai muito nesse erro. Tanto que vocês podem ver aí o pessoal de classe média alta que ganha bem de fato, mas a pessoa compra uma casa, compra um carro. Aí começa a ganhar um pouco melhor, ela compra uma casa mais cara e um carro mais caro.
Só que aí ela vai ficar sempre dependente do trabalho. Sempre, sempre, sempre ela vai depender do trabalho para manter aquele padrão de vida. Então, se ela perder o emprego, se ela perder a profissão, acabou a vida dela. Ela não sabe como pagar as contas. E já a pessoa que planeja, a pessoa que tem a mentalidade rica, ela tem lá a sua renda, muitas vezes são pessoas de renda alta mesmo. E além de ter uma boa renda, essa pessoa vai comprando ativos aqui, ações, fundos imobiliários, imóveis para aluguel, e vai montando um portfólio diversificado para chegar num patamar que aí daqui 20, 25 anos a pessoa consiga cobrir todos os seus custos, todo o seu custo de vida apenas com a sua coluna de ativos. Então, se ela perdeu o emprego, ela ainda tem aí possibilidade de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, sem fazer nada. E já aquela pessoa que compra só passivos, só aquilo que vai gerar despesa, se ela perder a renda, se ela perder o emprego, acontecer qualquer tipo de imprevisto, ela vai estar com um problema gigante. Então, são coisas que a gente tem que pensar, tem que avaliar. Vamos dar o exemplo aí de um médico bem-sucedido que ganha bem, mas que não tem ativo, tem só passivo. Se ele sofrer um acidente, acabar tendo algum problema aí de locomoção, algum problema motor, pode ser que ele não consiga ter a mesma renda, se ele for um cirurgião plástico, por exemplo. Então, são coisas que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no nosso futuro, a gente tem que pensar que em algum momento pode ser que a gente não tenha a mesma disposição para trabalhar, também a mesma capacidade, porque a gente vai envelhecendo, as coisas vão mudando e você construir uma coluna de ativos sólida vai te garantir aí um final de vida mais digno. Tanto que até é comum aí vocês verem pessoas bem mais velhas que ainda trabalham. Até nesse mesmo exemplo dos médicos, a gente vê médico aí de 75 anos, 85 anos ainda trabalhando. Se essa pessoa trabalha porque ela gosta, porque faz bem, tá ok, ela ainda é capaz, mas e se ela trabalha porque ela precisa do dinheiro? Porque se ela parar de trabalhar, não sabe como vai manter as contas. Aí a gente tem um problema. E esse problema é muito comum, porque as pessoas não se planejam. Então tem gente com renda alta e que não se planeja. É até mais difícil aí para os pobres, para quem ganha pouco, comprar ativos. A gente sabe que não é fácil. É por isso que é natural que os pobres eles comprem passivos, porque eles querem sobreviver. Então, pessoas com a renda mais baixa, elas estão ali no modo sobrevivência e é mais complicado. Agora, uma pessoa aí que já entrou na classe média, já tem uma renda um pouco melhor, se a gente pegar aí na faixa de 5 a 9 mil, dependendo do lugar que você mora, você já consegue aí começar a construir uma coluna de ativos sólida. Dá para você começar e para você ter um bom planejamento de longo prazo aí para se aposentar de forma digna com a sua coluna de ativos. Aí, pessoal, existem dois tipos de ativos que se fala ali no livro Pai Rico, Pai Pobre. Primeiro são os ativos de negócio, que geram fluxo de caixa próprio e podem crescer sem limite, que entra no caso do empresário. Então, são exemplos negócio próprio, franquia, royalties, marca, produto digital, participação em empresas. Tudo isso aqui são ativos de negócio. Então, a gente tem essa possibilidade aqui e também tem os ativos financeiros. Então, quando a gente fala do ativo de negócio, você abre uma empresa, você pode contratar funcionários, essas pessoas trabalham para você. Então, você não precisa viver 100% pelo negócio, você tem que gerenciar, obviamente. Então, aqui você vai trabalhar. E quando a gente fala dos ativos financeiros, você investe dinheiro e recebe renda, juros e dividendos. Então, são exemplos ações, fundos imobiliários, títulos do Tesouro, títulos de renda fixa como CDB, LCI, LCA, os ETFs, debêntures, enfim. E o foco aqui, pessoal, não é falar de ativos de negócio, tá? Então, aí vocês têm que buscar essa vertente aí do empreendedorismo, mas o foco aqui é falar dos ativos financeiros, você construir aí uma base de ativos financeiros que vai te garantir uma boa aposentadoria no futuro.
Então vamos falar de um exemplo prático aqui. A gente tem três pessoas. O rico, de mentalidade rica. Então a gente tem aqui a pessoa rica e a gente está falando aí que ela vai ter 20 milhões em ativos. Todos têm o mesmo valor. A gente está falando de mentalidade. A pessoa rica, ela compra coisas que geram renda. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa vai ter 12 milhões em imóveis de aluguel, 5 milhões em ações de dividendos e 3 milhões em renda fixa gerando juros. Então, ela vive do fluxo de caixa, o patrimônio cresce e paga todas as suas contas. E quando a gente fala aí de 20 milhões, pessoal, é muita grana mesmo. A gente está falando de um potencial aí de recebimento na casa dos 160 a 200 mil por mês, tá? Isso só com a coluna de ativos. Então dá para essa pessoa aqui viver muito bem, gastar até uns 50 mil por mês, que é bastante dinheiro, tá? E o resto reinvestir. E no longo prazo, o patrimônio da pessoa rica ele só cresce, ele cresce de forma exponencial, porque ele gasta menos do que ele ganha e ele reinveste, compra mais ativos. Então, se você faz esse processo aqui, gasta menos do que você ganha e está sempre comprando novos ativos, novos bons ativos, você vai sempre ser cada vez mais rico. Então, uma vez até vi uma entrevista de um grande investidor que disse que para ele o foco não era nem vender ações, comprar e vender, obter lucro, nada. O foco dele era acumular o máximo possível de ações e acumulando o máximo possível de boas ações, uma hora ele ia ficar rico. Então, essa era basicamente a estratégia. Até falou que se acontecesse algum problema com alguma empresa ou outra, ele só venderia aquelas ações e alocaria em outras, mas com esse planejamento ele chegaria ali na liberdade financeira. E até depois dessa entrevista eu virei uma chave nesse sentido, porque cheguei à mesma conclusão. Eu pensei, se eu começar a comprar ações todos os meses, mais e mais e mais e mais, e não vender ou vender só quando a empresa tiver algum problema, vai chegar um momento que eu vou ter tanta ação, mas tanta ação, que eu vou conseguir viver só dos dividendos. Então a questão é acumular, acumular o máximo possível. Uma hora vai dar a lógica. O que você tem que fazer realmente é comprar bons ativos. E eu imagino também que vocês conhecem muitas pessoas que vivem de aluguel, então tem várias casas de aluguel. Isso também, pessoal, é uma forma de investir. Investir em imóveis, você está comprando um ativo também quando você compra um imóvel para aluguel, tá? Então, existem várias possibilidades. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. É a classe média, pessoal. Vamos pegar uma pessoa com perfil classe média, 20 milhões em passivos. Compra passivos achando que são ativos. Ele tem uma casa aí de 5 milhões, com esses 20 milhões, e um carro de 500 mil e 14,5 milhões parado no banco. O resultado disso aqui, pessoal, é patrimônio parado, pouca renda e depende do trabalho para manter o padrão, porque imagina só você ter uma casa de 5 milhões, um carro de 500 mil e você não sabe o que fazer com o dinheiro. Isso é muito comum até. Acontece bastante com pessoas que ganham dinheiro inesperado. Vamos imaginar aí um ganhador de loteria. Essa pessoa ganha todo aquele dinheiro, ela não sabe o que fazer com o dinheiro, ele fica lá parado. Às vezes a pessoa vai vivendo até um pouco dos juros ali, da poupança, mas ela acaba ao longo do tempo perdendo aí para a inflação. O patrimônio dela acaba sendo corroído ao longo do tempo, coisa que não acontece com quem tem a mentalidade rica. Porque quem tem a mentalidade rica vai comprar cada vez mais ativos sólidos e vai aí, vamos dizer assim, aumentando essa coluna de ativos e o seu dinheiro ele vai crescendo de forma exponencial. É por isso que a gente vê aí famílias que vêm trazendo riqueza de gerações, porque pais educam seus filhos para lidar com o dinheiro e eles continuam ali vamos dizer assim, adicionando novos ativos e ficando cada vez mais ricos. Porque às vezes as pessoas têm até uma questão de comentar que para quem é muito rico é fácil, eles nunca vão perder o dinheiro. E não é assim. Se você não souber cuidar do seu dinheiro, você pode perder tudo a qualquer momento. Uma decisão errada e você põe tudo a perder. Então, isso entra muito aí
nos gastos que as pessoas não controlam, tá? Então vamos imaginar aqui também agora, vamos falar do pobre. Pessoa de mentalidade pobre, ela tem os 20 milhões ainda, só que está tudo em passivo, então ela gasta como se nunca fosse acabar o dinheiro. Então ela compra supérfluos, nenhum ativo gerando renda, mora de aluguel. Então o resultado, o dinheiro acaba sem ativos, sem fluxo, sem segurança. Isso aqui, pessoal, tem até uma história interessante de um ganhador de loteria. E ele ganhou uma grana até mais do que isso aqui, e para a época ainda era muito dinheiro, muito mais. E ele morava num hotel. E ele simplesmente decidiu que ia morar num hotel, na melhor ali suíte, no melhor quarto, e ele ficava ali gastando dinheiro o tempo todo, comprava camiseta, ele não queria lavar roupa, ele comentou que não gostava de lavar roupa, então a roupa sujava, ele tirava a camiseta, jogava fora e comprava uma outra nova. Comprou carro para várias pessoas, pagava restaurante para todo mundo. Se ele tivesse num restaurante, falava que ia pagar a conta de todo mundo. Por quê? Ele achou que o dinheiro nunca fosse acabar. E isso aqui, pessoal, para ganhador de loteria é comum, tá? A grande maioria dos ganhadores quebram, porque eles não sabem o que fazer com o dinheiro. E dinheiro, pessoal, ele não aceita desaforo, tá? Então vocês têm que cuidar bem do seu patrimônio e por maior que seja a fortuna que você tem, ela pode acabar rapidamente, se você não tem ali um fluxo de caixa, tá? Então, vamos imaginar aí quem tem 20 milhões, se a pessoa começar a querer fretar jatinho, viajar para o exterior, viajar para tudo que é lugar, fazer festa, alugar aí um local, encher de gente, pagar tudo, 20 milhões não dá para nada. Acaba rápido. E é onde aí a maioria das pessoas quebra, porque eles têm muito dinheiro, mas eles gastam também como quem tem muito dinheiro. Então vai comprar ali uma bolsa de 60 mil reais, é onde realmente as pessoas quebram. Então, basicamente, pessoal, vamos voltar aqui. Se você quer enriquecer, você quer multiplicar seu capital ao longo do tempo, o foco é sempre comprar ativos. Os ricos, eles compram ativos, tá? E dessa forma, no longo prazo, vocês vão chegar na liberdade financeira. O ideal é que você sempre acumule ativos, que você sempre gaste menos do que você ganha e assim você vai chegar ao seu objetivo. Bom, pessoal, agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.